Você sabia que existem mulheres que oram, jejuam, pedem a Deus um homem? Quando ele chega, ela nem percebe que é uma armadilha com aparência de resposta. Quem não conhece casais que vivem em crise, em pé de guerra, e tudo isso podia ter sido evitado lá no início, na escolha. A Bíblia revela vários tipos de homens que você, mulher, deve evitar a todo custo, pois estes destroem a vida de uma mulher por dentro lentamente. Para o vídeo não ficar muito longo, eu separei apenas 4 tipos desses homens que você tem que evitar a todo custo. Já te adianto que o terceiro tipo quase ninguém percebe no começo. Já clica no gostei e se ainda não for inscrito, se inscreva, porque assim esse vídeo vai ser recomendado para outras pessoas e quem sabe seja alguém que está precisando ouvir essas verdades aqui. O primeiro tipo de homem que você, mulher, deve evitar a todo custo é o homem preguiçoso. Preguiçoso não é só o que não trabalha, é também aquele que sempre tem uma desculpa pronta. É aquele tipo que fala muito, mas nada faz. Provérbio 19:15 diz: a preguiça leva ao sono profundo e o preguiçoso passa fome. Preguiçoso cai em sono profundo. Esse é o tipo de homem que sonha muito e não constrói nada. Ele fala de futuro, mas vive do presente dos outros. No começo você chama isso de seu jeito tranquilo. É o jeitinho dele de ser, pois isso vira peso. Pensa comigo, quem não carrega a própria vida vai querer ser carregado pelos outros e você vai ser a vítima se não fugir dessa armadilha. O segundo tipo de homem que você, mulher, deve evitar a todo custo é o homem iracundo. Provérbio 22, versos 24 é direto. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. E eu te digo, se não deve andar, imagina casar. O homem iracundo é o tipo de homem que não perde confusão, ele perde ao controle. No começo você acredita que é só um tom de voz mais alto, depois vira grito, depois vira algo que você não consegue mais controlar. E tem mulher que acha que vai acalmar isso com o amor, com o tempo. O velho ditado, quando casar passa. Só que você não cura o incêndio que mora dentro desse homem. Lembrei agora de uma historinha de igreja. Em uma certa ocasião, uma moça chega para o pastor dela pedindo aconselhamento se deveria casar com o fulano, o seu namorado, que inclusive frequentava a mesma igreja. O pastor perguntou se ele era respeitoso, honesto, trabalhador, bom filho, etc. Essas virtudes básicas de um cidadão de bem. Ela respondeu: sim, pastor, ele tem todas essas qualidades. Tem uma que ele não se encaixa muito bem. Qual? Perguntou o pastor. E ela respondeu: bem, pastor, eu já presenciei algumas vezes ele sendo rude, grosseiro com a mãe dele. Já testemunhei, inclusive, alguns empurrões, e em um desses empurrões ela desequilibrou, caiu e quebrou o braço. O pastor foi logo interrompendo e disse: você precisa casar com ele o quanto antes, se possível amanhã. Ela, com ar de surpresa, indaga: por que tão rápido, pastor? O pastor respondeu: essa senhora precisa parar de apanhar. Faça o seguinte, compartilhe esse vídeo, se possível, no grupo da família para ver se alguém conhece uma história parecida. Agora nós vamos para o terceiro tipo de homem que você, mulher, deve evitar a todo custo. Esse é o tipo mais perigoso. Por quê? Porque você não reconhece com muita facilidade. Porque ele parece inteligente, porque ele parece decidido, porque ele parece confiante, mas a Bíblia o chama de insensato. Provérbios 14:7 diz: mantenha-se longe do insensato, pois você não achará conhecimento no que ele falar. Em outras palavras, afaste-se dele. E você deve estar se perguntando: o que é um homem insensato? É um indivíduo que não ouve ninguém. É um indivíduo que nunca se dispõe a aprender. Ele não se corrige, ele não muda. Ele sempre acha que está certo em tudo. Para ele, ninguém sabe de nada, só ele sabe. Ele acredita que ninguém consegue perceber as oportunidades que só ele enxerga. Esse tipo de homem, o insensato, vive entrando em negócios sem futuro. Se mete em dívida alegando que dessa vez vai dar certo. Vai errar com convicção. E o pior é que ele vai te arrastar junto, acreditando que está certo. Quem está errado são os outros, ou mesmo você. Quando eu falei que é difícil de identificar, porque esse tipo de homem não se mostra de uma vez. Ele vai te levando na conversa, aos poucos. Quando você perceber, você já dedicou o melhor da sua vida a esse homem, ou seja, a sua juventude. E agora está presa a esse traste, que nunca ouviu um conselho. Por último, o quarto tipo de homem que toda mulher deve evitar a todo custo: o homem infiel. Provérbios 6:32 diz: o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Mas não só destrói a si mesmo, destrói a paz da esposa, confiança, a alma de quem está com ele. Esse homem pode prometer e até te dar
tudo materialmente falando, menos a segurança que ele nunca vai te deixar ou te trocar, vai viver com medo dele te abandonar. Então, fuja desse tipo de homem. Grave essa frase: relacionamento sem segurança é só ansiedade com a aliança no dedo. Guarde isso também. O verdadeiro homem não é o que fala bonito, é o que faz a coisa correta mesmo sem ter ninguém vendo. Qual desses tipos de homens é o mais difícil de identificar no namoro? Me diz aqui nos comentários. Clica nesse vídeo aqui que o YouTube tá recomendando, eu te vejo lá.